Olá, caríssimos alunos, aqui quem fala é o professor Jurandir Pontes e sejam bem-vindos à nossa aula de gestão de transporte. Mas antes de iniciar a nossa aula, me permitam, melhor dizendo, contar uma pequena historinha. História essa que se passa no ano 216 a.C., na região de Canas, sul da Itália, que tem como seus principais personagens, de um lado, o poderoso exército romano e do outro, o exército cartaginense. Exército esse que era liderado pelo seu famoso general Aníbal. Aníbal que estava ali com uma missão. Missão essa que era uma promessa feita a seu pai. O grande general prometeu ao seu pai, no leito de morte, que destruiria Roma. Me permitam agora falar de um outro personagem da história. Um homem que inspirou outros grandes líderes como Júlio César, Napoleão. Um homem à frente do seu tempo, ícone de grandes conquistas. Ele fundou um império que alcançou vários países, que é da Grécia ainda. E mesmo tendo vivido tão pouco, seu legado inspira hoje até hoje seu legado inspira líderes pelo mundo. Eu estou me referindo a Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Voltando para a Batalha de Canas, o exército romano era formado por 8 legiões, o que equivale a 70 mil homens. O exército cartaginense tinha um pouco mais de 30 mil homens. E mesmo em número menor, eles usaram uma manobra que até hoje é estudada nas escolas militares pelo mundo. Eles cercaram os romanos e aniquilaram, em 6 horas de batalha, 70 mil homens. Mas Aníbal não chegou a destruir Roma. Aníbal venceu a batalha, mas não a guerra. Ele não cumpriu a sua promessa. Já Alexandre não só vencia batalhas, como fundava cidades e espalhava a cultura helênica pelo mundo. Mas você deve estar agora se perguntando o que essas histórias têm a ver com a nossa aula. Aí eu respondo tudo, porque foi a logística o fator diferencial, preponderante para a vitória de um e o fracasso do outro. Como assim? Aníbal era um grande guerreiro e um excelente estrategista militar. Venceu inúmeras batalhas. Quando ele começou a sua campanha contra os romanos, ele chegou até a atravessar os Alpes em pleno inverno para escapar das armadilhas dos inimigos. Mas ele negligenciava a logística, e a cada batalha Aníbal ficava com menos homens e suprimentos. Assim, após essa grande vitória na região de Canas, ele não teve forças para para cercar a cidade de Roma. Já Alexandre foi o primeiro a empregar em uma equipe especializada, treinada, que trabalhava com as melhores técnicas de logística da época, vamos dizer assim. Eles se chamavam de contramestres. Esse grupo ia à frente das tropas de Alexandre. Chegava no local onde Alexandre queria conquistar, eles compravam, adquiriam todos os suprimentos necessários. Alexandre também empregava em suas tropas uma técnica que era, em vez de eles carregarem seus suprimentos, seus equipamentos em carro de bois, eles usavam cavalos, porque cavalos são mais rápidos. Vejam só a diferença. Enquanto a maioria dos exércitos percorriam entre 17 e 16 quilômetros por dia, o exército de Alexandre percorria 35 quilômetros. Tempo depois, com o fim do grande império de Alexandre, outro, um outro grupo, um outro grande império surgiu, usando também as técnicas de logística, que foi os romanos. É isso aí, a logística. Como vocês sabem, tudo é logística é tudo. Falando nisso, vamos rever um pouquinho do conceito de que é logística? Logística é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de forma eficaz e eficiente, em termos de tempo, qualidade e custos, de matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto consumidor, com o objetivo de atender os requisitos do consumidor. Para Balloon, logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, facilita o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informações que colocam os produtos em movimentos, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados ao cliente a custos razoáveis. Mas por que a gente deve estudar logística? Toda vez que
Toda vez que houver uma movimentação de produtos ou de informações de um lugar para o outro, estaremos no campo da logística. Certamente estaremos envolvidos com atividades de transporte, movimentação e armazenagem, planejamento e controle de estoques, processamento de pedidos e documentos e planejamento e controle logístico. O estudo da logística visa, através de uma visão sistêmica, otimizar esse conjunto de atividades de modo a atingirmos os resultados de distribuição e serviço ao cliente com o menor custo possível. Gestão de transportes. Conceito de transporte. Movimentar produtos da origem a um determinado destino a partir de várias modalidades e rotas, cada um com características particulares de desempenho. Significa movimento de produtos de um ponto a outro da cadeia de suprimentos. Transporte refere-se a vários métodos para movimentar produtos. Transporte é o principal responsável pela movimentação de um fluxo de material de forma eficaz e eficiente, desde o ponto do fornecedor até o ponto do consumidor. A alta complexidade gerencial, intensa utilização de ativos e a gestão sobre um grande fluxo fixo de produtos torna a gestão de transporte a maior conta individual de custo logístico, que varia entre 1/3 a 2/3 do total dos custos logísticos das empresas. E no Brasil? Aqui nós estamos referindo a transporte, não falando sobre a logística, exclusivamente o setor de transporte. Gera mais de 3,5 bilhões de empregos no Brasil, contribui com aproximadamente 7% do PIB nacional. E a função do sistema de transporte está ligada basicamente a dimensões de tempo e utilidade de lugar. O produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo. O cerne de qualquer cadeia de suprimento está estreitamente ligado à boa utilização do transporte. Temos aqui um exemplo de cadeia de suprimentos: fábrica, distribuidor, varejista e consumidor. Qual é a ligação entre eles? O transporte. Modais de transporte: rodoviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário, ferroviário e o infoviário. Modais. Os modais são meios de movimentação de transbordo de materiais. Cada modais possui custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operação e produtos. Os critérios para a escolha de modais devem sempre levar em consideração o aspecto de custos, por um lado, e características e serviços, por outro. Em geral, quanto maior o desempenho em serviços, maior tende a ser o custo dos mesmos. A intensidade da utilização dos equipamentos de transporte exerce grande influência no custo, como também a frequência de movimentação e até percentagem de quilômetros percorridos, com veículos carregados, sendo que esta última está diretamente relacionada com cargas de retorno. Vamos começar agora a mostrar itens por itens os modais. Lembrando que teremos, nas próximas aulas, vamos destrinchar modal por modal, ok? Isso aqui é só falando geral de cada modal, começando por aeroviário. As companhias aéreas possuem e oferecem um meio de transporte extremamente veloz e consideravelmente caro. E de pequeno de valor alto, ou remessas emergenciais que precisam percorrer longas distâncias são os casos mais indicados para o transporte aéreo. Normalmente, as transportadoras aéreas levam cargas inferiores a 230 kg, incluindo produtos de alta tecnologia, de valor alto, mas com pouco peso. Mas existem aviões cargueiros que suportam até 200 toneladas de carga. Características do modal aeroviário. Em geral, utilizando onde o tempo é um fator muito importante. Levam pequenos volumes de fácil movimentação. Percorrem longas distâncias com produtos de valor agregado e alta velocidade. O aquaviário. Mais de 85% das exportações brasileiras são efetuadas por meio de portos, que por causa de sua falta de tecnologia avançada e mão de obra qualificada, aliada a problemas estruturais das instalações, levam ao aumento de custos e atraso nas transações de exportação e importação, além de não conseguem oferecer melhores serviços e custos mais acessíveis. Nesse modal de transporte destacamos o marítimo, a capotagem, o longo curso, o fluvial, o lacustre. Marítimo.
navegação costeira oceânica, capotagem, navegação realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima e estas vias navegáveis e interiores. Capotagem é navegação de porto a porto dentro do país. Longo curso, navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. E fluvial, navegação doméstica de rios e canais de navegação. Lacustre, navegação realizada em lagos. Características do aquaviário: grande volume de movimentação, longas distâncias, confiabilidade média. No marítimo, todo tipo de produto de baixo valor agregado e baixa velocidade. Vamos falar agora de dutoviário. Esse tipo de transporte oferece uma faixa muito limitada de serviços e capacidades. Os produtos economicamente mais viáveis para serem movimentados por dutoviário são os petróleos crus e os produtos de petróleo refinado. A movimentação do produto por meio de dutovias e muito mais vagarosa. Essa lentidão é abrandada pelo fato de que os produtos movem-se 24 horas por dia e 7 dias por semana. Com relação ao tempo de trânsito, o serviço de dutovia é o mais confiável de todos os modais, porque há poucas interrupções para causar a variabilidade do tempo de trânsito. O mesmo ocorre com as perdas e danos de produtos. Ou seja, devido à característica do produto e do meio de transporte, a probabilidade é muito pequena de algumas falhas. Porém, quando ocorre, pode trazer consequências drásticas para o meio ambiente. Características do dutoviário: grande volume de movimentação, fluxo contínuo, alta confiabilidade, longas distâncias, restrito a poucos produtos, basicamente granéis líquidos, alto estoque em trânsito, baixa velocidade, risco de perdas e danos. Pequeno risco de perdas e danos. Ferroviário. Os trens são mais adequados para transportar grandes quantidades de cargas volumosas para longas distâncias. Sua frequência de saída é menor que a de caminhões, que podem partir quando estão carregados. A velocidade do trem é boa em longas distâncias. O serviço é geralmente confiável e existe flexibilidade quanto às mercadorias que ele pode transportar. O serviço ferroviário é geralmente mais barato que o dutoviário para grandes quantidades de mercadorias voluminosas, tais como carvão, grão, hidróxido de potássio e contêineres, transportados para longas distâncias. Características do ferroviário: eles carregam grande volume de movimentação para médias e longas distâncias, produtos de baixo valor agregado, como minério, produtos agrícolas, fertilizante, carvão, etc. Baixa velocidade, no Brasil a média de 12 e 25 km e baixo custo de seguro. Lembrando que nas próximas aulas vamos falar modal por modal, ok? Mais detalhadamente. Infoviário, o mais novinho dos modais. O mais novo meio de transportar produtos como música eletrônica, vídeo em tempos reais, documentos escaneados enviados por e-mail, e-books, filmes, educação à distância, e-mails e recados que antes eram encaminhados por casos ou telegramas, utilizando-se de benefícios proporcionados pela internet, pois terem sido enviados por meios físicos, este modal é um novo meio de transporte de produtos, serviços que vêm sendo aplicados de diversas formas em diferentes níveis de negócio, visando entregar os produtos de forma rápida, com menos estoque e um custo menor. A estratégia é interagir em um ambiente composto de diferentes estruturas, cuja finalidade é competir com maior flexibilidade e inovação. Segundo Cotton, investimento em comunicação será necessário para construir as infovias eletrônicas, que são a infraestrutura essencial para a economia saudável, voltada para as informações. Ainda segundo os autores, os serviços de vídeo na rede de comunicação estão se tornando gradualmente mais significativos à medida que se desenvolvem mais aplicações comerciais e educacionais desse formato de mídia. Características do infoviário: apoio ao último modo de transporte, redução logística de deslocamento de pessoas utilizando a videoconferência, possibilidade de informações em tempo real, elimina a quantidade de documentos em papéis, economiza custos de materiais físicos como impressão de livros, gravação de música, e também pode ser usado como lançamento de filmes mundialmente em tempo real. Rodoviário.
O transporte rodoviário é aquele realizado por caminhões e carretas e que, entre todos os modais, é o mais utilizado pela facilidade nos transportes de mercadorias, em viagens de curtas e médias distâncias. Sua utilização nos processos logísticos se deve ao fato que todo o conjunto de bens e serviços produzidos e consumidos pela sociedade precisam ser coletados, transferidos e entregues, necessitando assim da movimentação física. O rodoviário é peça fundamental, permitindo que a multimodalidade e a intermodalidade, veremos em aulas a seguir, possam ser realizadas. Características do rodoviário: complementa outros modais de transporte, pequenas e médias distâncias, serviços acabados e semi-acabados, produtos com necessidades específicas, exemplos, controle de temperatura, velocidade média no Brasil de 60 a 80 km por hora. No Brasil, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, com sede em Brasília, coordena, regulamenta e controla as operações de transporte. Situação no transporte no Brasil: dependência exagerada do modal rodoviário, dificuldade de desenvolvimento de outros modais, crescente número de acidentes e mortes, problemas estruturais, participação cada vez maior de autônomos, desperdício de dezenas de bilhões de reais em função de acidentes, roubo de carga, ineficiência operacionais e energética e uso inadequado dos modais. Deixar aqui, encerrando, deixar aqui uma frasezinha com um textozinho para vocês. O mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão, vai botar você de joelhos, e você vai ficar de joelhos para sempre, se você deixar. Você, eu, ninguém, vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. E é assim que se consegue vencer. É isso, gente, e até a próxima.